Seja bem-vindo. Que privilégio falar com você mais uma vez, entrar na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, mas é um privilégio poder conversar com você assuntos do reino e levar para você conteúdos que promovam a edificação. E eu já te agradeço por estar conosco mais uma vez, te agradeço se você já é inscrito no nosso canal, te agradeço demais. Se você ainda não é, essa oportunidade, se inscreve aqui, ativa as notificações, para que você não perca nenhum conteúdo. Nós estamos e trabalhamos para que chegue para você da melhor forma possível, da maneira mais clara. Chama aos fatos, porque a gente espera comprovar com os fatos, com as pessoas que a gente traz, aquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele faz. Então, se inscreva, curta, comenta, compartilha, faz desse lugar aqui a sua casa. E aí eu vou começar hoje com o texto que o Tito, nosso convidado, trouxe, que está lá no Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1, e eu vou lendo aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, 2, 3. Sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. E é a partir dessa palavra que nós vamos conversar com Tito. Tito é diretor, junto com o Fernando, do Impacto Aventuras. E o Fernando já esteve aqui conosco em agosto, falando sobre o impacto, falando sobre a conversão dele. Foi tremendo. Eu vou deixar aqui em algum lugar nesse vídeo o card do podcast com o Fernando, que é tremendo. Assistam. Tito, seja bem-vindo. Um privilégio receber você e falar sobre o impacto. E cada vez que eu conheço o impacto, eu fico mais encantado com o que Deus tem feito. E faça desse lugar sua casa, seja bem-vindo. Beleza, Thiago. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite. É um privilégio também. Eu aprendo muito com o Impacto. Estamos aí há quase 20 anos caminhando. No decorrer aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais. Aí, como o Fernando fala, né, no outro ponto de vista, mas vai combinar Sim. na mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, como o Thiago falou, sou Tito, sou pastor, batista desde 2015. Já tive o privilégio de estar à frente de uma igreja, trabalhar em algumas igrejas. Hoje eu congrego na Primeira Batista, mas onde eu atuo realmente é dentro do Impacto. Ali com os irmãos, no trabalho de campo, eu que gosto muito, sempre gostei do evangelismo, sempre gostei de estar se relacionando com pessoas. A gente entende muito bem isso aí, né? Uhum. E esse texto que você leu, então é um dos textos que fala muito comigo, porque tudo é por causa dele, por causa de Jesus, né? Ele criou tudo, inclusive Sim, eu sim. e você, né? Ele nos criou com um propósito. Nós temos identidade nele, somos filhos de Deus. E quando a gente entende isso, a gente vai, na realidade, e aí a gente está falando do impacto também, que o impacto, eu costumo dizer que nasceu no coração de Deus. Nós não sonhamos com o impacto. Amém. Foi Deus que colocou. E o Fernando tem tudo a ver com isso também, porque nós estávamos congregando, já pode falar da... Pode, claro. Nós estávamos congregando no bairro Zé Pereira, na igreja ali, onde nós servimos ali por uns 10 anos, mais ou menos, ou mais, na liderança, ali, ajudando ali os pastores que passou por ali. E eu tive o privilégio de conhecer o Fernando. Uhum. E aí você olha para o testemunho do Fernando de transformação, e quando eu olho, eu falo, ó, existe um outro Fernando. O Fernando que eu conheço, que eu conhecia quase 20 anos atrás, eu já conhecia um Fernando transformado. Amém. Então, é esse Fernando que eu gosto, sabe? Sim. E eu falo, Fernando, quando ele fala, eu falo, Fernando, esse Fernando que você está falando, eu não conheço.
Eu já conheci o Fernando já transformado, um Sim, cara, ele sempre ativo nos trabalhos. E aí a pergunta é, como começou, né? O sim. Como é impacto. que o impacto surge? Então ele não surge como impacto, né? Eu tinha um colega que era do grupo escoteiro. O Aham, impacto começa num grupo escoteiro. Ele começa na igreja, comigo e com o Fernando, sim. onde nós congregávamos ali, na Igreja Batista do bairro Zé Pereira. E surgiu um convite para que eu fosse num grupo escoteiro. E o cara queria que eu fosse chefe escoteiro. Eu nunca fui escoteiro. Nunca tinha sido escoteiro quando criança. Eu falei, mas como que eu vou? Sim, Tem que ter sim. conhecimento. Não, você tem conhecimento. E ali a gente foi para compartilhar conhecimento, aprendemos muito com o próprio escoteiro, né, que é a molecadinha ali de 10 anos. Aham. Ele já vem da... Porque o escoteiro ele tem as fases, né? Lobinho para Sim, sim. escoteiro, depois sênior, pioneiro. E ele já vem de um aprendizado. O escoteiro tem muito conhecimento em várias E áreas. você tem filhos? Eu tenho Seu filhos. filho nessa época tava. Sim, eu até esqueci de falar, mas assim, eu sou esposo da Cíntia, que a minha filha é a Ingrid, hoje com 24 anos. Na época ela estava da idade do... Eu tenho um filho de 8, Aham. né? Depois de 16 anos, veio Então, esse temporão. é o temporão. A gente queria, mas a gente achou que não ia vir mais. Sim. E Deus mandou Aprove o Senhor. essa bênção aí para nós. Amém. Então, a Ingrid tinha mais ou menos essa idade que ele tem hoje. E nós levamos ela para lá. Ela é da idade de Lobinho. O Fernando levou a filha dele, né, a Vitória, o Fernandinho. Aham. Eu convidei ele para ir lá. E ele levou Sim. os filhos, nossos filhos amaram o lugar. E falou, ó, sábado, quem marcou o encontro foi eles. Sábado aqui de novo, no mesmo horário. E ali a gente fomos ficando. E dali a gente começou, nós fomos trabalhando arvorismo, fazendo atividade para eles, Que legal. além das atividades que o escoteiro tem, né? Aham. A parte técnica, a parte psicológica, um monte de coisa. Nós começamos a trabalhar com essa parte de arvorismo, que chama, ou arborismo, que é você Sim, amarrar uma sim. corda, tem o Tarzan, por exemplo. Uma coisa assim, simples, mas que Faz o guri passar de uma árvore para outra. faz toda a diferença. O Sim. Tarzan é um balanço, Ah, tá. só que não é um balancinho desses comum, é um balanço mais no altão, dá mais emoção, né? Faz lá um nó e tal, você vai com segurança, põe segurança Sim, tudo sim. nele. E depois, o ápice foi quando nós montamos a tirolesa. A nossa primeira tirolesa foi no grupo escoteiro. Legal. E os nossos cobaias foi os nossos esposos, né? Galera. Até se apurar, aferir os freios Sim, e tal, sim. né? Interagir com os galhos. E aí nós ministramos para os lobinhos. E, cara, sempre a gente ministrava para o escoteiro. Depois foi surgindo convite para um para o outro. Nós fomos apurando a técnica. E depois nós inventamos de fazer o rapel. Começamos a ir para o rapel. Vamos para o inferninho e tal. E aí, pô, mas Deus quer alguma coisa, né? Com a gente, com isso. Tava, era bastante de brincadeira e aventura. Sim. E É, aí mas vocês foram entendendo que Deus fomos queria algo entendendo. mais. Até quando nós estávamos no escoteiro, eu lembro uma. É que eu lembrei agora, né? Você orou, você viu, Deus Sim, Deus traz a memória. traz a memória. Eu lembro que teve uma passagem de ano que eu estava em casa, o Fernando estava na casa dele. Estava lá com a família dele, eu estava com a minha. E, cara, de repente eu fiquei assim, eu queria sair dali, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí eu liguei para ele, falei, Fernando, tava querendo ir lá no grupo escoteiro pra gente orar. E isso era noite. E eu liguei para ele, falei, então vamos embora. Aí nós fomos para lá, só nós. Só eu e ele, não foi a nossa família. E, cara, eu falei, Deus tá querendo alguma coisa, não sei o que que é. E a gente começou, nós oramos ali, oramos e adoramos a Deus, orando, falou, Deus, faz sua vontade e tal. Não sabia nem como orar, porque ele não sabia o que que era. Sim, Mas sim. ali ele já estava querendo nos usar para aquilo que a gente estava começando a fazer, né? Tava incomodando. Incomodando. Aham.
E aí a gente começou a entender quando nós tivemos uma atividade numa escola, lá no bairro mesmo, no Zé Pereira, que a gente fala que é o protótipo, Aham. e o Fernando confeccionou uma malha de escalada, de cordas, Ah, de corda. de corda, porque tem com a parede, né? Aham. Não, nós não tinha ideia ainda da parede. Tava Confeccionou. surgindo tudo. Nós tínhamos lá o Tarzan, tinha algumas coisas que a gente fazia, e aí pintou a ideia da malha. E estava tendo vários teatros que a igreja estava fazendo. Nós colocamos aquela malha, simplesmente as crianças A fizeram. malha é como uma rede que a criança escala. É, uma rede que a criança escala, ela tem a dificuldade, porque ela é mole. Sim. E aquilo ali foi filas longas para poder escolar. E olha aí, Deus está direcionando esse tipo de coisa. E ali começou o Aham. nosso trabalho com escola. Ali nós entendemos que Deus nos deu as escolas para que a gente fosse Amém. semear a palavra, Sim. né? Semear a palavra, porque a gente vai assim, um dia, né? Sim. É lançar a semente Ela mesmo. Isso lançar a mesmo. semente. Então, assim, na escola, você sabe, eu tenho um artigo sobre a escola que eu fiz, eu escrevi sobre capelania escolar. Aham. E para você escrever sobre capelania, você tem que entender das capelanias existentes, como começou, Sim. e você tem que falar de violência. Inevitavelmente, você tem que escrever sobre violência. E aí você se depara que escola tem muita violência. Infelizmente. Acontece muita violência. Sim. E aí tinha uma pergunta que até hoje eu sempre me lembro, isso é muito forte, que eu fiz ali, né? De onde vem tanta violência Aham. da escola? Vem da escola a violência? De onde que vem? Então, Sim. aí você vai olhando, Mapeando, porque né? você vai estudando outras pessoas que já escreveram sobre. Sim. E aí você vê que ela vem de fora do muro. Não é da escola, É de casa. é de casa. E aí tem vários fatores, Aham. né? Tem vários fatores. Seu artigo foi publicado? Eu publiquei ele. Ah. Porque você tem que publicar, né? Como que Sim. era, porque era para é um trabalho, né, de conclusão de Se você curso. tiver o link dele, depois você me mostra. Então, eu mando sim. Que aí eu posso deixar para vocês aqui o link. Se quiser ler o artigo do Tito, Tá eu joia? quero ler. E querer usar ali para alguma coisa, Sim, tá sim. lá. Eu fiz em PDF, Ótimo. Eu posso deixar na descrição do vídeo, então. tá joia. Perfeito. Vamos ver se faz tempo que eu não acesso lá, mas tá lá. Tá lá, se Em tá algum salvo, tá lugar tá lá. lá. Sim. Vamos procurar. Mas esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, muito interessante. E hoje a gente também faz um trabalho nas escolas, né? De um Sim. bom tempo para cá. E é interessante você entender sobre a violência, porque de repente você pode contribuir para alguma coisa. Você vê que quando nós vamos nas escolas, Sim. a gente se relaciona com os alunos, com a comunidade estudantil. Sim. E tem um aspecto disso, que é a ausência do pai, por exemplo, o que ela traz na vida dos meninos, das meninas. Vocês devem ter contato com isso direto. Tem, com certeza tem. Porque quando a gente estava conversando ali, você lembra que as pessoas Sim. querem aprender a música, alguma coisa? Aham. Então elas também, de uma certa forma, ela quer ter uma referência. Quero aprender com você. Exato. Aham. Referência, eu quero ser como você. Ela não fala, mas está ali. Quero ser como ele. O cara toca de boa, sabe? Então tá procurando, sempre tem uma referência. Sempre que eu falei do escoteiro, às vezes Sim. quando ele não tem se ele perde, por algum motivo ele perde uma referência, o chefe de escoteiro vira uma referência para ele. Sim. E assim sucessivamente. É legal se você tem uma referência em cada lugar, mas essa referência do pai é muito importante. Sim. Agora, o que acontece? Isso causa muitas coisas, né? Na escola. Então, a gente brinca ali, mas o que é mais importante para nós? É o nosso momento de auditório. Sim, que é a hora que para. E geralmente a gente faz a primeira coisa que nós fazemos. Faz no começo. No começo, primeira coisa. Sim. É o auditório. Assim, não é a gente não faz uma coisa muito maçante, mas é uma coisa dinâmica.
interagir com eles, se eles participar com a gente. Sim. E criança não consegue ficar parado, né? Não consegue. E você está com um número, geralmente você está no mínimo ali com 300. No mínimo. No, 300 Como crianças. você vai Ele pegar não aí? consegue nem fazer silêncio. Pois é, toda hora você tem que estar pam, paraná, pam, pam, pam. E você tem que usar de alguns recursos para eles poderem Despertar, prestar atenção. chamar atenção. Mas ali, por exemplo, você tem a dança está transmitindo uma mensagem pela letra, está transmitindo a mensagem que a pessoa está no corporal ali. Você tem a música tocada ali com violão, ou o que tiver. Sim. Aí, então vocês têm quem tem música, dançar, tem dança, tem música, tem canto e tem administração. Tem também, por exemplo, o pessoal que ajuda muito a gente, tem ajudado. O pessoal da Jocum, eles fazem aqueles, como que chama? Pantomima, teatro, né? Mas é aqueles teatro mais rápido. Sim. E está exemplificando a problemática que acontece no mundo, mas que Jesus ele pode te libertar. Sim. Então, assim, nós vamos levar a palavra de Deus. Tudo na intencionalidade. Intencionalidade. Sim. Fantástico. Eu acho que tudo que a gente faz, às vezes a gente não quer admitir, né? Nós que eu falo no geral. Sim. Fala assim, não, fazendo isso aqui só por não. Sempre você quer alguma coisa. Sempre você tem uma intenção. Sim, e é legal, isso é verdade. E é legal quando você publica essa intenção. Se você consegue canalizar a sua energia exatamente para cumprir o objetivo. Eu lembro que uma vez nós estávamos na praça de Piraputanga. E nós montamos malha de escalada, nós montamos tirolesa, eu não lembro outros brinquedos lá que nós estávamos lá. E estava muito legal, cara. A paisagem, tudo mais, o pessoal, ali as crianças brincando. E eu lembro que alguém chegou de um determinado grupo e falou, poxa, que legal isso aí que vocês fazem. Vocês podem atender a gente? E a gente nunca negou de atender ninguém. A gente atende todo mundo. Sim. Na medida do possível. Porque nós somos limitados. Sim. Então a gente trabalha com agenda, a gente depende de pessoal, depende de um monte de coisa, né? Para quando? Tal, vamos ver certinho aí a data e tal. Mas aí, falou, porque eu gostei muito. Mas ele fez uma pergunta, falou, mas eu percebi que vocês têm como pano de fundo o cristianismo. Aí eu falei, não, cara, nós não temos como pano de fundo o cristianismo. É a nossa bandeira. É maior que o pano de fundo. E aí, intencionalidade, né, Thiago? Claro, isso aí. E aí, não rolou. Não nos procurou. Ele não queria. Não. Assim, nós nunca fizemos proselitismo, né? Claro. Você lembra? Nós falamos das denominações, todo mundo está buscando a Deus. Sim. Né? A religião, alguém disse, não vou lembrar, que é a tentativa de você ir até Deus, né? Sim. Mas Jesus, ele vem até nós. Claro. Entendeu? Ele que vem. Sim. Ele decide vir até nós. Isso é legal. Então eu tenho que se permitir ser encontrado por ele. Ele me encontrou primeiro. Sim. Ele que nos fez, né? Aqui João fala que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu a nós. Ele. Antes que você formasse. Sim, eu então, escolhi. Assim, até o que você é hoje, até o que eu sou hoje, eu entendo isso muito bem. Na questão ministerial, isso para mim está muito bem definido. A minha identidade está muito bem definida, assim, como filho de Deus. Qual que é a sua identidade? Sou filho de Deus. Por que você nasceu? Nasci, aí eu gosto do poeta Fernandinho, né? Eu nasci para te adorar. Sim. Olha que legal. Sim, é isso mesmo. Se você descobre isso, cara, eu nasci para adorar a Deus. Pronto, acabou. Você vai seguir. E aí, se perguntarem como é que você adora contando histórias, você adora fazendo brincadeira, você adora tratando bem sua esposa, você adora trabalhando, você adora porque adorar é vida. É vida. E aí o cristianismo dentro disso, o que ele é? Um estilo de vida. Estilo de vida. Cara, porque se ele é um estilo de vida, nada te segura.
Nada te prende, Amém. porque os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Não pode. Então o plano dele prevalece. Então por isso que eu falo, eu aprendo com impacto. Sim. Tem uma frase que eu aprendi com impacto que eu levo o resto da minha vida. Ninguém resiste ao amor. Sim. Ninguém resiste ao amor. A pessoa, por mais que ela está resistindo a alguma coisa, se você ama ela, ela não resiste a esse amor. Sim. Quem vai querer sair de perto de uma pessoa que ama, Sim. que protege, que cuida, que só quer o bem dela? E a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Então, quando vocês estão levando a palavra, estão levando o amor de Cristo, certamente quebra barreiras. Quebra barreiras. Porque está além de nós. Aham. Porque assim, a obra no qual nós somos chamados, todo aquele que entendeu, Sim. ela é grande, muito grande. Porque nosso Deus é grande. Sim. Se ele é grande, ele só faz coisas grandes, não faz nada pequeno. Hã? Exatamente. E tudo que ele faz é perfeito. Sim. Então eu sou grato por estar inserido nesse exército poderoso. Sim. Você quer ver um texto que o pessoal sempre usa em missões, mas ele é muito além da nossa compreensão. Mas, Atos 1:8. Sim. Mas recebereis Sim. o poder. Sim. Poder, virtude. Poder, virtude também, né? Sim. Semeia testemunha. Tanto Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Tito, olha que interessante. Eu conversei com a minha mãe em maio sobre maternidade. E lá em casa a gente também tem... Eu tenho uma irmã de 19 anos mais nova que eu. Então tem uma temporona lá também. Uma rapa do tacho. E eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu quero que a senhora venha falar comigo sobre diferenças geracionais, porque eu sou dos anos 80. Minha irmã nasceu em 2001. Completamente diferente. E aí eu falei, que texto a senhora quer usar para eu abrir a nossa conversa? Ela falou, Atos 1:8. Porque o Jerusalém é a nossa casa, a mesa da nossa casa. Se você e as suas irmãs não forem alcançados pelo evangelho lá em casa, não é na rua. Então, você está falando Isso é de muito algo... sério, cara. E é um texto que foi usado no Dia das Mães, que você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem tudo a ver. Porque é no lar, é no seio do lar. E essa intencionalidade que meu pai, eles tiveram, como vocês têm, no sentido de fazer discípulos. Porque Mateus 28 fala sobre ide, fazer discípulos. Esse é o primeiro. Você tem que fazer, seus filhos têm que ser discípulos. Eu, quando tiver filhos, tenho que fazer discípulos. Sim. Nós estamos aqui para isso. E como que o discípulo aprende? Olhando. Só ouvindo? Não. Cara, ele quer fazer, tá? Sim. Ele quer te imitar. É verdade. Não é? Uhum. O meu menininho, cara, ele quer cortar o cabelo igual eu. Se eu tivesse o cabelo igual dele, não cortaria, não. O cabelo dele é aquele cabelo bonito, o cabelo dele. Mas ele quer fazer. Eu queria meu pai foi militar. E antes do ministério. E ele ficava 2 dias sem fazer barba, né? Porque militar faz todo dia. E eu lembro dele coçando assim, fazia zec, zec, zec. Eu olhava pequenininho e falava, um dia meu rosto vai fazer esse barulho. Eu queria que fizesse aquele barulho. Porque eu lembro dele coçando o rosto assim. Até desimita, cara. Eu também imitava. Isso aí. Tio, você falou de pai, e a gente tava falando do texto, então me chamou muita atenção essa questão do poder. Só que o poder é o seguinte, aí também eu tenho que ponderar. O poder não é meu. Sim, exatamente. Só os anos 80, mais ou menos, que vai entender. Não é o poder do He-Man, eu tenho a força. É o poder da igreja. Porque, por exemplo, a igreja, nós somos membros. Sim. Nós somos parte da igreja. Do corpo. Eu tenho que estar inserido. E quando você está inserido na igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. Sim, exatamente. Tá? Eu estou falando porque nós estamos falando no... Sim, é isso mesmo. Então,
a igreja, quando ela se une, então ela tem um poder transformador. Que a igreja foi chamada para transformar vidas, libertar. Porque tem muitas pessoas que estão cativas, várias coisas. Sim. Né? Aí você falou do pai, da barba, de imitar. E hoje, vou falar uma coisa muito interessante. Hoje, muitos filhos sentem falta dos seus pais, né? Mesmo dentro de casa, ou porque às vezes eles viajam muito, alguma coisa, né? Mas assim, o meu pai trabalhava na barragem. Uhum. E na barragem, se trabalha, qualquer firma que você trabalha 8 horas por dia, por exemplo. Só que tem um trajeto. Você tem que sair antes da sua casa. Sim. No mínimo 1 hora antes. E depois você vai chegar no mínimo 1 hora depois. Já são 10 horas. Pô. E quando chega, e tô falando no mínimo. Sim, Isso no quando mínimo. ele não tiver que fazer hora extra. Então, o que acontece? Quando o pai chega em casa, ele tá moído. Tem tempo pro filho? Então, o que ele vai fazer? Vai tomar um banho, ele vai querer comer e daqui a pouco ele já vai dormir. E se ele tiver escalado no turno da noite, aí que você não vê ele mesmo. E de dia ele vai ficar só dormindo. Sim. Então, esse era a parte que eu peguei. Só que, cara, te falo pra você, meu pai sempre foi presente. Mesmo estando lá na barragem. Uhum. Eu tive o privilégio de ir algumas vezes lá almoçar com ele no serviço dele. Uhum. Pegar o carro lá. Na época não era esses ônibus. Chamava Papa Fila. Era uma carreta, engatava uma outras carretas atrás e eles colocaram o banco naquilo. Chamava Papa Fila. Tá. Uhum. Cara, teve um tempo que eu fui lá, eu vi o desfile e chega, as lágrimas desceram, assim, de nostalgia. Sim. Que aquilo marcou, né? E então para mim ele sempre foi presente, por quê? Por causa do testemunho que ele sempre deu dentro da minha casa. Então, você olhar para meu pai, ele acordava cedo, a mania dele era o quê? Ele estava tomando café lá e estava lendo a Bíblia. Estava acordado primeiro que todo mundo, estava lendo a Bíblia. Você perguntar para ele sempre tinha uma palavra para você. A forma com que ele falava de Deus, eu me pego falando muito isso. Como você fala de Deus? Quando você vai falar de Deus para alguém, como você fala? Fala de um Deus distante? Cara, ele fala de um Deus assim que ele ama muito, que ele tá andando com aquele Deus. Sabe? Sim, mas só consegue falar de um Deus de perto quem se relaciona com ele. Que se relaciona. Então, por isso que é importante a caminhada. Exato. Você ter esse estilo de vida. Não ter só o cumprir regras. Sim. E não aí, pode. A vida cristã não pode ser mecânica, né? Não pode ser mecânica. Porque aí que mora o perigo, aí que a gente vê algumas coisas, por exemplo, no impacto, aí nós entramos num outro assunto, que você ia me perguntar, né? Mas já está vindo aqui. A nossa necessidade, por exemplo, pessoas, temos bastante? Não temos bastante. Como é que é a equipe do Impacto? Como é que vocês distribuem Assim, as atividades? Como é que são? As atividades é assim, nós temos a agenda. Então vai acontecer nesse mês isso. As agendas. Caravana, temos Piraputanga, temos o RAF, temos isso. Então é lançado ali, para aqui está disponível. Vocês têm uma equipe de voluntários já? De voluntário já. Né? Que a gente até vai fazer uma camiseta, vai colocar servo, né? Aham. São os servos. Legal. Você quer servir nesse Sim. ministério? Né? Assim, a gente só tem trabalho. Então, o cara já tem que vir sabendo, entendeu? Claro. É em movimento. Sim. Até teve uma vez que nós fomos lá fizemos uma ação ali no bairro, lá no Zé Pereira, depois de muitos anos, né, que a gente percorre vários bairros. E o Fernando chegou lá com um caminhão cheio de brinquedo, que é o nosso Matusalém, né, que a gente fala. Um monte de brinquedo. Brinquedos, parede escalada, e colocamos futebol de sabão, vários brinquedos, e anunciamos lá, fizemos todo o contato, eu fiz divulgação antes, colocamos, e rolou muito bem. Convidei ali o pessoal das comunidades, né, para poder ser servo. Uhum. Não tivemos resposta, assim, mas aconteceu, porque aquilo que tem que acontecer, aquilo que a gente tem que fazer, a gente faz
Se era para fazer com 10, se tem 3, vai acontecer do mesmo jeito. Sim. Primeiro porque a obra não é nossa, né? É. Não entendi. E aí, algumas pessoas chegaram, que hora que vai começar? Eu falei, já começou. A partir do momento que chegou aqui o caminhão, as coisas estão ali, por exemplo, você tem um futebol de sabão. Futebol de sabão, não sei se você já viu. Tem o futebol de sabão, tem um tobogã. Hoje o tobogã é mais pesado que o... Você tem que desenrolar aquele negócio, tem que abrir, você tem que ligar ele numa energia de 220. Ele não vai fazer só... Ele é inflável. Sim. Mas você tem que desenrolar, você tem que tirar ele do negócio. Ah, Então, para nós, isso aí também faz parte do culto. claro. Sim. Né? Porque tem que, para acontecer das crianças brincar ali, alguém tem que abrir aquele negócio. E olha que interessante você estava falando. Quando a gente vai para Levítico, sobre o tabernáculo, quem era levita não era só o cara que cantava e tocava. O levita montava o tabernáculo, que era um lugar de templo, lugar de adoração, lugar de culto. Ele montava. E aí, você sabe até melhor do que eu, que as exigências que Deus coloca para que seja montado sempre no mesmo padrão e do mesmo jeito são extremamente severas. Sim. Mas é culto. É culto. Então, é muito lindo ver lá o já cheio, as crianças brincando, mas tem um Exato. processo, né? Tem até uma frase que o pessoal usa, né? Quem vê, como é que é? Quem vê flecha não vê o corre, né? Claro, Mas é bem isso, cara. sim. É bem isso mesmo. Só que assim, Thiago, é um prazer tão gostoso você participar disso, de você estar ali, poxa, cara, você tem saúde, você conseguir... Eu tô com 54. Você conseguir subir montanha ainda, com a molecada. Isso é prazeroso. Sim. Mas, assim, ainda sou novinho, né? Nós temos o nosso profeta Eliseu. Cara, Eu vi esses dias uma foto, é um senhor, né? Para bater com ele lá no Aham. 114, já ouviu falar do 114? Você me falou agorinha. Conta pra eles o que chama é. 114. Aham. Só que você tem que subir 230. Tô falando de metro, tá? Aham. Por quê? Porque você tem que subir 230. Por quê? Porque nós não fazemos escalada. Apesar que você tem que... O rapel é descer, não é? Sim. A gente vai rodeando o monte para chegar. Entendi. Então, lá, nós temos que ir rodeando, nos obriga a subir 230, aí desce, faz um rapel positivo, aí depois vai segurando na corda, decidona, força bastante o joelho, para chegar no 114. Aí daí do 114 você desce negativo. Entendi. Eliseu... É uma cachoeira? Não, é seco. É parede. Seco. Seca. Então, Entendi. assim, o Eliseu é campeão em chegar ali, faz questão de 40 minutos. Chega inteiro. É. Nossa, o dia que eu for lá, eu tô frito. Desce, sobe de novo. O dia que eu for lá, eu tô frito, Tito. Porque além de ser grande, eu sou pesado. Meu Deus. Mas aí, assim, quando a gente vai em turmas, e isso foi uma coisa que Deus nos deu, ministrar para pessoa que nunca fez. Eu sempre vejo a gente ministrando para pessoa que nunca fez. Que legal. Ajudando, porque assim, não faz rapel por aventura. A gente sempre fala assim que nós já abandonamos já. A aventura faz hora. O que nós queremos, Olha né? só. Sim, Pregar o evangelho. sim. Então, Para a pessoa parece uma aventura. isso é uma aventura. Porque o que é o cristianismo? Uma grande aventura. Sim. Porque o que você tem na aventura? Você tem riscos. Aham. Mas não é porque você quer ter risco. De qualquer forma, você vai ter risco nessa vida. Sim. Você vai ter risco no negócio, você vai ter várias coisas acontecendo. E ali, Deus está te proporcionando uma aventura segura. Com pessoas treinadas, com equipamentos específicos, para que tudo vá bem. Então, assim, simboliza realmente ali você vive o cristianismo na prática. Eu vou te contar um testemunho legal. Sim. Que aconteceu com nós. Sim, tem muita coisa, Thiago, que fica solto. Aham. Tem muita coisa, assim, a gente tem experimentado muitas coisas que Deus tem feito. É muito gostoso isso aí. Sim. Teve um último acampamento nosso, que a gente participa de vários acampamentos.
Mas o nosso é que nós organizamos, entendeu? Não é que é Entendi. melhor que o Sim, outro, sim, não. sim, É sim, que nós que organizamos. sim. E a forma dos nossos acampamentos não é retiro, é acampamento. Já tem que ser avisado. Porque retiro você tem lá um quarto, tudo certinho e tal. Acampamento você sabe que você vai ter que armar barraca. Você não tem, você vai ter que, sei lá, dormir num saco de dormir. Você não esquenta a cabeça com isso, cara. Sim. Você está indo lá para se aventurar. Vai dar tudo certo. Então, você vai ter períodos de oração, muito louvor, você vai ter teatros, tudo falando de Jesus. Muitas ministrações, nós vamos ter à noite, por exemplo. Então, de manhã à tarde, à noite e um pouquinho mais tarde. Nós temos fogueira, por exemplo, nós temos brincadeiras. Que legal. A gente resgata aquelas brincadeiras antigas, de roda. Sim. E às vezes a gente vai para fazer essas brincadeiras, Deus muda e alguém começa a ministrar. E aí Deus começa a falar com pessoas que estavam afastadas, pensando que estavam afastadas da igreja, mas estavam afastadas de Deus, né? E Exato. elas se retornam. Pessoas que estavam pensando em se suicidar, mudam de ideia. Porque já teve pessoa que contratou o rapel para se suicidar. Ninguém sabia. Olha só. Nós só ficamos sabendo à noite. Depois. Na fogueira. Deus falou com a pessoa, ela foi lá e entendi que Deus falou comigo, tal. Mas ela foi ministrada no rapel. Foi ministrada no rapel. Entendeu? Olha só. E a pessoa testemunhou isso. Tremendo isso. Entendeu? Tremendo. E assim, e algumas coisas Deus permite a gente ver, porque ele, quando você está subindo, o negócio é tão espiritual que ali você vai entendendo o que está acontecendo com a pessoa. Deus vai dando... Vai te mostrando, né? Te revelando. E eu lembro que o rapaz desceu com ela e foi com essa pessoa e foi ouvindo essa pessoa. E a pessoa foi falando para ele. E quando a pessoa fala, Deus vai trabalhando, né? Falou, olha, coloca uma vírgula e vai em frente. Alguma coisa assim do tipo. E dessa trilha aí do 114, eu lembro de um rapaz, nesse último acampamento que eu ia falar, ele tocava, né, na igreja. Ele ficou 10 anos sem pegar no violão. Relato dele. Uhum. Só que ele chegou ali no meio de nós somos uma mãozão para tocar violão, né? E ele catou o violão e ficou tocando ali alguma coisa, uns cânticos ali, e nós já começamos a cantar junto e tal. Vai, cara, toca essa aí. Não tô lembrando, cara, porque faz tempo que eu não pego e tal. Vai, é você que toca. Não é a gente que toca, é você. E aí que eu lembro que foi até o alemão. O alemão pegou e nós íamos subir na trilha para fazer uma contemplação lá em cima, orar e tudo. Nós temos a imagem, tudo isso aí. Vídeo, isso que eu tô contando. E jogou o violão na mão dele. Falou aqui, ó, esse violão aqui é seu. Você é seu companheiro na trilha. Você vai ser o cara que vai ministrar. Amém. Hã? E o cara estava afastado. Já nomeou ele ali. Uhum. E ele falou, eu comi assim, então não é você, cara, é você mesmo. Nós estamos aqui para isso. Fica tranquilo. Deus está aqui. E, cara, ele foi subindo. Ele falou, bicho, eu tô arrependido de ter trazido esse violão, porque, cara, para subir dá trabalho. Você ainda vai levar um violão? Mas quando alguém faz alguma coisa, fica quieto que Deus está trabalhando. Só com o tempo. Sim. E dito e feito, nós fomos ajudando ele a carregar esse violão até lá em cima, enfim, conseguimos chegar lá. Quando nós chegamos, cara, uma coisa assim, muito de Deus mesmo, né? A gente fala que as coisas de Deus é sobrenatural, mas assim, é natural para ele, né? Sim. E ele pegou esse violão e nós ficamos no grupo assim, ó, ficamos contemplando a Deus, adorando, né? E a primeira coisa, ele deu uma afastadinha do grupo, ele catou o violão, começou a tocar e começou a chorar. Muito. Porque ele falou que Deus estava falando muito com ele ali naquele lugar. Era especificamente ele e Deus naquele lugar. Ele e Deus. Uhum. E a gente entendeu isso. Eu olhava assim, eu via, eu falei, deixa ele lá. Sim. Eu estava falando com ele. E ele deu aquele up. Então, assim... Acende a chama, né? Por que eu contei isso? Porque você está fazendo uma aventura. Uhum. Mas Deus está trabalhando, está levantando os escolhidos dele, né? Alguém que pode
pensa que... Às vezes você pensa que o que você faz é muito irrelevante, mas se você faz, o pouco que você faz, mas é para Deus, e você faz com qualidade, pode ter certeza que o alcance vai ser de excelência. Amém. Amém. Porque Deus é especialista em fazer coisas, parece simples, mas ela tem tem muita abrangência. Sim. E a obra é dele, né? A obra é dele. Das escolas, a gente tem várias testemunhas assim, das escolas. Eu lembro em uma escola, lógico, não vou relatar aqui o nome, nada, né, por ética, mas eu lembro que estava acontecendo algumas coisas assim, de adolescentes com papo de querer se suicidar. Sim. E aí, nessa escola, no mesmo mês, aconteceu realmente um suicídio. Teve. Né? Você lembra quando teve um... Sim, aqui na cidade. Aqui mesmo, na cidade, né? E aí, surgindo mais coisas, acontecendo coisas ali eu sei que a diretora nos comunicou e falou para a gente fosse lá orar também, né? E nós fomos lá falar sobre bullying na escola, porque às vezes que é violência falada, né? A pessoa sofre alguma coisa e de uma certa forma ela vai reproduzir, né? Assim, é a semeadura, né? A pessoa tá todo mundo informação. Tudo é semente. Tudo é semente, cara. Seja boa ou ruim, né? Tudo é semente. Então, eu sei que nós pegamos... nós fomos com brinquedo nenhum. Só foram vocês. Conversar. Pegamos pessoas, né? Que tinham um acesso melhor com o adolescente para falar com eles e tal. Mas tudo de uma maneira assim, bem, sabe? Bem informal mesmo. Sim. Não aquela palestrona. Não era uma estrutura de... Não. Bate-papo mesmo. Sim. Cara, a gente pode chegar na conclusão que deu resultado, porque quietou. Não se falou mais nisso. Amém. Graças a Deus, a gente ainda voltou lá nas outras vezes. E assim sucessivamente. Ô Tito, essa subida de morro, esse retiro de vocês acontece todo ano? Como é que é? Todo ano tem. Todo ano tem? Pelo menos 1 ou 2 vezes no ano tem. Até 2 vezes no ano? É. Que legal. Então, o próximo que tiver... Você vai. Você... Avisa a gente. Com certeza, você vai ser avisado. A gente... Não, porque assim... A minha esposa fala sempre sobre ir para o monte, ter esse acampamento, ter esse lugar de oração, ir para esse lugar. Ontem mesmo a gente estava em casa, ontem não, sábado, e ela estava falando sobre isso. Falou assim, conversa com algumas pessoas aí, descobre onde é que tem alguém indo para o monte orar. Foi sábado, 8 horas da noite, como que eu vou descobrir quem está indo para o monte orar? Mas são experiências que a gente quer viver também. Poxa, de acampamento, vocês vão gostar muito. de subir o morro, de ver como que é de noite, enfim, tudo isso que vocês já fazem, já carregam. Eu levo meu violão e a gente... Olha, cara, levar na trilha? Levo na trilha o violão, deixei ele amarrado aqui nas minhas costas. Não, a gente ajuda, fique tranquilo. Mas assim, avisa. Que aí eu coloco no meu Instagram também, se alguém... Não sei se é aberto, mas se for, eu coloco, eu aviso. Ele é aberto. Quando abre ao público geral. Então, aí me avisa ou me marca lá no banner, eu compartilho também. A gente se organiza para ir. Porque é algo que espiritualmente a gente precisa. Espiritualmente. E é uma coisa assim, Deus fala, cara. Todos esses acampamentos assim, porque nós vamos nesse objetivo, né? Sim. Para que Deus venha nos fortalecer, direcionar. A gente precisa de Deus todo instante. Em Atos 13, fala que a igreja estava reunida em jejum e oração. E o Espírito Santo veio e falou com eles. Separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. E aí a igreja reunida em jejum e oração impôs as mãos e eles foram enviados. Ou seja, jejum, oração e estar disponível para o Espírito é uma atividade da igreja. A igreja precisa disso. Quanto menos a igreja ora, quanto menos a igreja jejua, quanto menos a igreja se coloca
Porque às vezes, e aí com muito zelo eu falo isso, às vezes tem tanta atividade que você não tem espaço para fazer o básico. O que tem que fazer. Que é o que precisa. Que é jejuar e orar. Ler a Então, palavra. Tiago, dentro disso, é isso que eu até faço, ó, quem estiver assistindo o podcast aqui, ó, aos fatos, você é convidado, cara, é um ministério aberto. Você pode ser, se você quiser, você pode ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus, aqui mesmo, nas escolas em Campo Grande. Acontece horário de aula. É só você ir lá, de repente você vai servir água para a equipe. Você já está fazendo uma coisa extraordinária. Porque às vezes quando você está ali num determinado, por exemplo, se eu estou na parede escalada, se eu tiver com sede, eu não posso sair dali. Aham. Não posso. Porque a vida daquela pessoa está aqui na minha mão. Sim. Então, é como eu te falei, existe as atividades, por exemplo, parede escalada, malha de escalada, rapel, raft. Então, exige um treinamento específico, uma experiência. Sim. Então, mesmo as pessoas que estão recém-chegadas, que já está aprendendo, então ela está sendo supervisionada, porque são vidas. Nós estamos ali para proteger zelo, né? Precisa toda zelar. a integridade, ela tem que subir e descer e com o mínimo de intercorrência possível. Sim, sem susto. E Porque, como aconteceu comigo, eu estava te falando agora, eu fui fazer rapel e eu tenho bastante medo de altura. E eu escorreguei. Na hora que você vai ficar paralelo à cachoeira, né, na descida, eu escorreguei e fiquei com as pernas para cima. Você ficou... Você sabe por que acontece 2 isso? vezes. Você sabe por que acontece isso? Você deve ser bom de física, né? Sim. Você entende de física. O que acontece? O problema é que no nosso cérebro, o nosso chão, nós estamos acostumados a andar aqui, ó. Não é? Sim. Vertical. Lá é atividade vertical. Então o que acontece? Quando você vira, o seu chão passa a ser esse aqui, não mais esse. E o cérebro fica naquela. Ele não sabe. Não vai dar ruim? Ele quer pisar, mas ele quer pisar lá embaixo. Ele fica bem contra você. Você tem que falar, ó, é aqui agora, vamos lá, é nóis. Então, e eu tive extrema dificuldade. 2 vezes eu tentei. Ou seja, para não falar assim, eu fui mole na primeira, eu não consegui. Eu fui mole na segunda. E não consegui na segunda, escorreguei de novo. Mas tinha segurança, tinha gente lá embaixo, tinha gente em cima. Não corri... Acredito que não corri risco nenhum. Não, porque você vai cair, é como se você tivesse caído aqui no chão. Você tá amarrado, você não vai cair. Sim. A hora que eu escorreguei, eu parei. Tipo assim... Só o tempo do cara travar ali a corda e parou. Mas, o que você falou, subir e descer sem intercorrência, porque isso gera trauma. Um cavalo de adulto grande, né? Mas isso é uma criança. Vai gerar. Gera um trauma. Então, assim, até dentro disso que você está falando, a gente observa muito. Se a pessoa tiver com medo, ótimo. Tem que ter medo. Entendeu? Agora, se é um medo que trava, que vai trazer um trauma, perceber, você fala assim, então vamos, você veio até aqui, você já superou. Vamos fazer um arborismo, um negócio, pra você ir acostumando, tal, entendeu? Por quê? Porque às vezes se você insistir demais, aí pode gerar. E eu fui, nesse dia mesmo, eu fiz a tirolesa, que são 400 metros, a outra voltando, eu fiz 2. E aí tinha 2 para descer. Uma que era meio inclinada assim, e essa que tinha o negativo. O negativo, se você quiser explicar para eles. Negativo é que você não tem contato com a rocha. Né? Ou seja, você desceu aqui, ó, não tem nada. Você tá solto, um pêndulo lá. E eles têm que soltar na corda. E foi extremamente difícil para mim. Eu realmente não consegui. Mas eu deveria ter ido na menor, que era inclinada, ter feito uma vez, ter aprendido a dosar a corda e tal. Mas não fiz. Mas, Thiago, eu entendo isso aí, sabe por quê? Porque, assim,
o rapel em si, ele tem muita coisa que você tem que trabalhar. Muita informação. Muita informação. É. Então, a pessoa está fazendo pela primeira vez, é muita informação. Então, a gente tenta ser o mais enxuga informação. Uma coisa que eu sempre faço quando eu estou ministrando no rapel. Eu enxugo ali e falo, ó, mas de tudo que você ouviu, se você lembrar do freio, posição da sua perna, tá ótimo, sua postura. E aí, conforme ela vai caminhando, a gente vai lembrando ela disso aí. Se ela lembrar disso aí, ela vai bem. Então, Depois o Tito falando até me deu vontade de descer com eles lá, aquela que você falou que Sim, positivo. que é o tempo todo. Você vai no seu, cara, você vai no seu passinho ali, ó. Você vai tranquilo. Agora, quantos metros, Tito? Esse tem 97. 97. Jesus amado. Mas aí, cara, é o seguinte, eu vou te dar uma... Meu menininho de 8 anos desceu. Não fala isso. Direito. Não fala isso, você me desmoraliza, que eu tenho 1,90 m. Você me desmoraliza desse jeito. E assim, muitas pessoas que nunca tinham feito, desceram ali, cara. Desceram com medo, mas desceram. Sim. Aí falou, não, tá medo mesmo, você vai administrando, vai contemplando. Porque, cara, você tá ali, você admira, você interage, começa a interagir com a paisagem. Sim, sim. E aí, o salmista fala, Salmo 19, e eu gosto muito desse texto. Eu recito lá em casa quando tá chovendo, quando a gente está viajando, tá na estrada. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra a sabedoria outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes e em toda a extensão da terra as suas palavras até o fim do mundo. Porque a natureza é o reflexo da glória de Deus. Sim. É um dos reflexos da glória de Deus. Às vezes Deus vai se manifestar na minha vida, na sua, através do pôr do sol, do nascer do sol, mas às vezes através de uma pessoa que trouxe algo, aquele morador de rua que precisa de alimento, quando você leva, você manifestou a glória de Deus na vida dele. E nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos a esses sinais. Sim, somos esses agentes da manifestação. E a terra clama, lá em Atos fala, né? A terra clama a manifestação dos filhos de Deus. Então, e uma coisa muito legal que a igreja, um privilégio que a igreja tem, é que você tem o privilégio de se relacionar com a pessoa. E, por exemplo, essas Sim. atividades que nós fazemos, a gente se conecta muito rápido com as pessoas que você nunca viu. Você está conhecendo ali pela primeira vez. Mas você consegue se conectar com elas, para transmitir a palavra de Deus. Porque já pensou, você chega do nada na pessoa e vai falar de Deus, você nem sabe quem você é. Sim. Você tem que criar uma conexão ali. Cria o vínculo, né? Então, por exemplo, por isso que tem atividade. Criatividade. Você cria atividade para poder... É igual criança. Sim. Você chega ali com uma criança, ou às vezes eu vou com meu filho em qualquer praça. Levo ele para andar de bicicleta, ou aquele longboard, né? Que tem um. Aí chega lá, rapidinho ele já se conecta com outra criança. Já começa a brincar. Sim, porque o foco deles está em brincar. Está em brincar. Aí, tem algo em comum, né? Tem algo em comum. Você vai chegar do nada, assim, onde que eu te conheço? Você vai chegar do nada falando de algo que a pessoa... Entendeu? Qual que é, né? Não, mas se você tem a atividade ali, o que seja, você já criou, você está levando alguma coisa. Você está oferecendo alguma coisa. Você está ministrando amor. Sim, sim. Eu vejo que nós somos no último agora, nós somos lá no Noroeste. E um cara contou, cara, um dos professores que está caminhando com a gente, com um servo, contou assim com lágrimas nos olhos, que tinha criança ali, é inacreditável. Tinha uma criança ali que nunca tinha visto uma cama elástica. Você acredita numa coisa dessa? Acredito.
Mas dependendo do ambiente que você esteja, não faz o menor sentido, né? Você está entendendo? Sim. Então, assim, a linguagem da criança é o brincar, né? Agora, é lógico, a gente também leva a mensagem para toda a comunidade, né? Quando a gente está em alguma escola, eu lembro que nós estivemos lá em Cidrolândia, fiz questão de ir lá com os professores, né, com os mestres, e dizer Aham. para eles o quão importante eles são, porque todo serviço tem o. Você vê, o professor está aí com 30, 36. Minha filha é professora. Aham. Eu, às vezes ela fala 37. Eu falei, por que não manda mais 3? Logo já completa 40 logo. Idade 40, né? Sim. Então, é a realidade aí. Preparando aula, salas de aula cheias, às vezes nem sempre com ar-condicionado, alguma coisa assim, um calor, mas estão ali. Sabe uma coisa que a gente não percebe, Tito, você está falando, isso é muito real. Que por trás da profissão tem uma pessoa. Exato. Por trás do enfermeiro que fez um plantão de 12 horas, tem um pai de família, uma mãe de família que vai para casa. Sim. E às vezes a gente está no lugar, a menina que é o caixa do mercado, aquela fila está imensa, ela se atrapalhou e a gente se irrita. O que nós esquecemos é que tem uma pessoa ali. Então, isso que você fez, que eu acho fundamental, e falar com os professores, primeiro, reconhecer o trabalho deles, Reconhecer, com certeza. orar por eles, porque, olha, eu não me imagino numa sala com 5 crianças, imagina com 40. Faz um desafio, né? É, Então, assim, a oportunidade que a gente tem, você vê, é uma oportunidade ímpar, né? sim, Pedir licença, obviamente, e, poxa, eles nos receberam, assim, ficaram um tempo ouvindo ali pra gente reconhecer o trabalho que eles têm feito e orar pela sua vida. Porque eu sei que também você tem sonhos. amém, amém. Todo mundo tem sonhos. Todo mundo tem. E com certeza, Deus, ele contempla e ele, como é que se diz? Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Se tem um sonho pessoal, Deus se importa com isso também. Isso é importante para você. Sim, sim, Se você tem um filho, algo importante para ele, poxa, você como pai não vai apoiar? A não ser que alguma coisa realmente que está fora ali, você fala, não, meu filho, sim. você vai aconselhá-lo de alguma coisa. E Deus fala assim: eu que sei os planos que tenho sobre você. Exato. São planos de bem, de bênção, não de mal. Então, quantas pessoas também não estão desmotivadas? Você não sabe. Às É, vezes está atrás de um sorriso, mas está desmotivada. Está querendo, já está, sabe? Então, isso é geral. Seja criança ou seja o que for. Você não sabe nada. Ô Tito, nós falamos aqui sobre autoextermínio, sobre suicídio no Setembro Amarelo, e o altíssimo índice que o Capelão Reis trouxe de crianças, idosos e mulheres. Porque às vezes a gente olha e não tem como você ver, você não vê a depressão, Uhum. ela é muito silenciosa. Esses dias tinha um vídeo aqui no Instagram, é, assim, 4 homens, um dia antes de cometerem suicídio. O vídeo deles, eles estão felizes, brincando com as crianças, rindo com os filhos, estão fazendo atividade física, são pessoas ativas. A dor da alma é tão grande que o cara não consegue lidar. E nós, enquanto igreja, precisamos oferecer esse lugar de acolhimento, de cuidado. O que o impacto faz, para a glória de Deus total, Sim. é entregar para essas crianças um lugar de sorriso, mas um lugar onde elas possam falar. Porque eu imagino que há uma interação das crianças com vocês ali na brincadeira ou na hora de sentar para contar uma história, a participação. E isso que você falou sobre conhecer a pessoa, você está ali, por exemplo, no rapel. A vida da pessoa está na sua mão. Sim. Então, ela precisa confiar em você aquilo ali. Precisa. À medida que ela confia, ela consegue se abrir para outras coisas também. Exatamente. E ela é independente, isso é uma coisa que também a gente fala.
a gente fala, as nossas cordas estão ancoradas em Cristo. Amém. E ele sente muita paz quando a gente coloca, a gente faz a oração lá em cima, antes de descer, né? De agradecimento, falar, não, Deus está aqui. Deus está aqui e Ele que nos proporcionou ter essa atividade. Então Ele está no controle, fica tranquilo. Você tem pessoas aqui preparadas para te conduzir em segurança do início ao fim. Amém. Então isso traz mais tranquilidade para a pessoa. E, modéstia à parte, as pessoas têm condições sim. A gente conhece a equipe que caminha com a gente se cobra muito. Vocês estão sempre estudando, né? Um dos outros, a gente se cobra. Aham. E sempre a gente está fazendo algum curso, alguma coisa nessa área, nessa parte técnica que tem que ter. Isso é muito sério. E a gente leva. Ô Tito, como que a gente faz para conhecer a agenda? O Instagram de vocês tem sempre as atividades? Tem. Impacto Aventuras. Eu vou deixar aqui o arroba do Impacto, vou deixar o link também para vocês. Que assim, tem custo, as atividades que têm custo, para a pessoa entrar em contato. Tem Sim. o WhatsApp lá? Tem atividade que tem custo, tem atividade que não tem. Uhum. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que a gente trabalha para poder trabalhar. Sim. Porque de onde vem o recurso? O recurso vem de nós mesmos. Sim. Algumas coisas a gente consegue recurso, por exemplo, nós temos a sede trabalha lá com as famílias, conseguir uma verba para aquilo, contratar algumas pessoas, tem esse trabalho. Aí tem esse trabalho de campo que a gente faz das escolas, esse é um trabalho voluntário. A gente não cobra das escolas. Sim. O que a gente faz uma visita nas escolas combinando ali com o diretor, com os professores ali, de como será a atividade naquele dia. Aquele dia a atividade é nossa. Então as músicas, né? São nós que vamos colocar as músicas. O que vai rolar ali vai ser com a gente. Vai ser o auditório, vai ser a brincadeira, né? Então isso é combinado. Uma oferta, assim, alguma coisa assim, se a gente precisa de local um andaime, se a gente precisa uma gasolina, os carros, visto que a gente vai com os nossos carros, não particular, mas os que vai os equipamentos. Uhum. Quem desloca com seus próprios custos. Então, se alguém quiser contribuir com o Impacto financeiramente, também tem o Pix do Impacto. Tem o Pix do Impacto. Eu vou deixar aqui. Você me passa, eu vou deixar aqui. Tá jóia. E se alguém quiser fazer parte, indo para uma escola, para uma atividade missionária desse pode jeito. entrar em contato ali no próprio Instagram. Aham. Ou se quiser também ir numa das nossas reuniões, na nossa sede, dá o endereço lá. Sim. O Impacto em reunião toda terça-feira. Toda terça-feira, 19h30. Lá no Guarandi. Então, se você é aqui de Campo Grande, quer participar de uma reunião de oração, terça-feira, todas as terças-feiras, lá no Guarandi, eu vou deixar o endereço aqui também. Eu, inclusive, quero ir lá. Pode entrar também via Instagram, eu já falei, né? Conhecer alguma atividade dessa para poder ir lá ajudar. Que ali nós temos os brinquedos infláveis, cuidar, montar, desmontar. É bastante trabalho. Uhum. Mas é muito gratificante você ver sorriso assim no rosto das crianças e tal. Sim. Eu sei de uma dessas crianças, que já não é mais criança, o Andrew, que nós conversamos aqui, que é amigo meu lá no seminário. O Andrew foi um desses alcançados pelo Impacto. Sim. E no Impacto, até me corrija se eu estiver errado, no Impacto ele encontrou a profissão que ele tá, foi isso mesmo. Ele está fazendo educação física. Terminando, ou está fazendo, não sei. Eu acho que já está até... Ou já terminou. É um negócio assim. E Andrew, me desculpa aí que eu não lembro. Mas, e aí, através do Impacto, ele está no seminário, porque também tem vocação e quer exercer o Você vê que uma coisa vai chamando a outra, né? Sim. O Andrew lá atrás, ele aceita caminhar com a gente, ali na igreja. Por quê? No aprendizado. Porque ele queria tocar bateria. Queria tocar bateria, né? Não sei se aprendeu. Mas, o fato é que ele é muito mais do que um baterista.
muito mais. Amém. Porque ele realmente ele entendeu. Ele entendeu o que é ser servo. Né? O André é um que faz parte da mídia. Quando você vê a mídia ali, que coloca ali, ele é um dos. E mais. Sim. Tem o Negro, tem a Vitória. Então tem outras pessoas envolvidas na questão da mídia. Aham. E sempre hoje ele pode fazer ancoragem, ele pode ministrar um rapel, ele já tem experiência para isso. Então ele já tem experiência. Quando ele estudou parte de educação física, Aham. ele estudou em Goiânia. Sim. Até foi uma bolsa, uma indicação daqui para lá, que surgiu e ele foi para lá. Depois ele retornou aqui para nós, né? Sim. E isso é muito bom. Então, o Impacto é um projeto missionário. Projeto missionário. Projeto missionário voltado para atender crianças, adultos, todo mundo. E eu louvo a Deus pelo vídeo de vocês. Fernando, que eu não conhecia, conheci 2 irmãos dele, dos que ele tem, acho que são 4 ou 5. Fernando e mais 4, eu acho. O Fernando e mais 3. É um do meio. Eu sei que tem mais velho e tem mais novo. Eu conheci os mais novos. E quando ele chegou aqui, eu falei, cara, pensei comigo assim, você parece um cara que eu conheço lá do Guanandi. Eu lembro, são os 2 que eu conheço, um eu não vou lembrar o nome, o outro é o Oséias. Eu falei, parece o Oséias. E fiquei quieto, né? E aí, no fim, ele foi falando. E é alguém conhecido. Na época que eu cheguei na igreja do Guanandi em 95, ele já não estava mais lá, embora seja de lá, né? E foi uma alegria saber. Primeiro a história dele, aquilo que Deus fez. Depois saber do impacto na visão dele, saber do impacto na sua visão, saber do impacto na visão do Andrew, ou seja, de vocês 2 como fundadores e do Andrew, que já é um fruto que gera frutos. Sim. Então, o que Deus tem feito é tremendo. E já passou muitas pessoas ali pelo impacto. Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo. E ele sempre me falava, tio, tu leva lá para fazer rapel, tal, não sei o que. Ele sempre me falava, eu nem porque tinha muitas pessoas que falavam que queria e nunca ia. E nunca vai. Nunca vai. Chegava na hora agora, vai ter rapel tal dia. O cara já inventava um negócio, já. Tchau, obrigado. E aí esse não tá também botando fé, só que eu peguei pela assistência dele, eu falei, você quer mesmo, cara? Quer? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei pra ele. E ele foi. Eu falei, aqui é o seguinte, cara. Aqui nós não esconde leite, não. Você tiver força de vontade, em pouco tempo aqui você vai conseguir. Tudo depende de você. Então, assim, você pega na sua casa lá, vai treinando esses nós aqui que você vai aprendendo. Você treina lá. E aquilo que vai fazendo, você vai sempre treinando. Você vai crescer. E assim ele fez, cara. O cara pegou detonou mesmo. Ele treinava na casa dele, todos os nós, o cara ficou fera. Que legal. E aí nós íamos montar por aqui, a gente monta várias coisas, né? Tem a fossa baiana, vocês já ouviram falar? Nem sei o que é. Fossa baiana é aquela corda que vai em cima e embaixo. E você coloca o pé, quando você vai andando, você abre o pé e a mão e você fecha. Abre o pé para atravessar. Dá uma bombeada ali, né? Isso, era bombeira. Aí tem o comando crawl. Isso eu aprendi quando eu estava no exército. E você coloca uma corda só. Você coloca o peito em cima dela e o pé e puxa. Ah, sei qual. E você vai bem rapidão. É travessias. Então a gente montava isso aí também. Montava a pista de progressão, já ouviu falar, né? Vários obstáculos, pneu, lama. Tudo isso aí. Você para retiro, isso é fantástico, então, né? Para gincana. Geralmente no nosso retiro tem essa pista de progressão, ela é um tratamento. Ela é um tratamento de choque. Então ali é onde a pessoa faz uma reflexão bem forte. Mas assim, Deus fala muito. Amém. Mas primeiro é a pressão. Primeiro tem uma... Eu não posso revelar, né? Claro, então, faz parte do... A pessoa tem que chegar lá e experimentar. Primeiro aí. E com certeza que Deus sempre fala. Vai ser um divisor de águas. Amém. Naqueles que passam por essa pista aí. E é orado muito, né, Tito? Ou seja, então...
com base na oração e naquilo que Deus tem para fazer. E o agir de Deus é individual, né? Ele fala comigo de um jeito. Às vezes eu, o Daniel, a Yolanda, a gente pode fazer a mesma coisa. Mas comigo Deus vai falar de um jeito. Com o Daniel de outro. Tiago, o spoiler que eu dou é o seguinte. Ali tem a turma do bem e do mal. A turma do bem é a sua equipe. É eles por você. Mas não estão do seu lado. Sim. Entendeu? Se tu vai puder fazer para complicar a sua vida. Para dar uma dificuldade. Então, qual voz você vai ouvir? A questão é essa. Qual voz você vai ouvir? Daqueles que estão te conduzindo, que estão te protegendo, que realmente estão do teu lado, ou outras vozes que estão vindo por aí? Sim. Né? Sim. Aí tem uma chave, né? Porque assim, no mundo é diferente. Não. O tempo todo você é bombardeado. Sim. Seja pelas mídias sociais, seja por exemplo, quantas desinformações a gente tem. Muitas. Nós estamos aí diante, não vamos entrar nesse detalhe, mas só para, por exemplo, nós estamos aí nessa guerra, por exemplo, guerra da Ucrânia e da Rússia, ninguém fala mais nada. Nós estamos aí nessa guerra entre o Israel e esse grupo Hamas. o Hamas, né, que é aquela barbaridade. E o que está acontecendo aonde? Só o detalhe que eu ponho é onde? Qual é a localização geográfica? Gaza. E aí, o que a gente sabe de Gaza? Então, é verdade. Quem frequentou um pouquinho de estudo bíblico vai ter uma noção melhor, não vai? Sim, com certeza. Do que está rolando lá, né? Sim, sim. Isso não é... Então, a gente não conhece um todo. E aí você começa a emitir opinião contundente sobre aquilo. Especialista. Só isso, ponto. Então, da mesma forma, então, assim, por isso que nós, eu sempre falo, nós estamos o tempo todo em construção, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos em aqueles, né? Nós temos que ter sensibilidade, a voz do Espírito Santo, buscar essa sensibilidade na palavra, na oração, no jejum, e estar sempre aberto. Peraí, esse texto não está querendo dizer somente isso. Exato. Ele está abrindo, a abrangência dele é bem maior. Né? Então você vai compreendendo, né? Sim. Melhor as coisas. Sim. Principalmente porque, por exemplo, o nosso guia de leitura é a Bíblia, né? Sim. É a palavra de Deus. É regra, fé e prática. Então, e aí você começa a entender que ela foi escrito o Velho Testamento hebraico, né, na sua maioria, aí o Novo Testamento no grego, aí você vai entender o que estava significando para aquela época, sua compreensão vai aumentando. Sim. Não vai? Quanto mais profundo você entrar no texto, mais aumenta a sua compreensão. Por isso que é interessante, por exemplo, quando você está numa comunidade tem estudo bíblico, maravilhoso demais, eu sempre gostei. Sim. Porque então o aprendizado ele vem sempre ali, ó. Já começa já de criança, você já tem o contato com a palavra. E depois, logicamente, que junto com essa palavra vem algumas coisas que é muito pessoal ali, né? Sim. Depois, mas só que depois lá na frente você vai entendendo, né? Vai entendendo que não era... Que é muito mais do que aquilo. Você quer ver um texto que eu gosto muito? Em algumas versões, Gênesis 11, 35, 30, fala... e Sara foi estéril. Nesse texto, Abraão e Sara ainda não tinham saído da terra deles, da parentela, estava lá. Só está falando que Abraão era filho do fulano, que era irmão do fulano, e que era casado com Sara. Aí tem um trechinho, um versículo curtinho. Sara foi estéril. Isaac vai nascer... quando ela já está velha, com, sei lá, com 60, 80 anos, que Abraão tinha 120 quando Isaac nasceu. Então, lá na velhice, quando já... E ele recebe a promessa com 90, mais ou menos. Então, assim, mas para Deus, que está no controle de todas as coisas, isso para a minha vida, para a sua, para todo mundo, Deus está no controle. Parece que não. Quando a gente lê a história e vai passando os anos, e Sara não tem filho, a promessa está feita, parece que não. Mas para Deus, Sara foi estéril. Porque é só um tempo. Para Sara.
não para Deus. Não para Deus. Porque ele controla tudo. Ele está olhando a linha do tempo acontecendo. Ele está aqui olhando aqui. Isso é muito profundo, né? Muito. Aqui Sara está estéril, Deus está olhando de fora. Aqui Sara é mãe de multidões. Como está escrito? Ela foi? Foi. Ela não é. Sara foi estéril. O versículo é só isso. isso. Deus é fantástico. E isso serve muito para nós. Cara, olha a reflexão que nos traz agora. E aí, cara? Você aí, talvez está ouvindo a gente. Você foi estéril? Você não é. Você foi escolhido para gerar filhos e filhas de Deus. Fazendo o quê? Você é o super? Não, cara. Você vai fazer aquilo que Deus tem para você. Ele tem algo específico em você. Só você fica sensível. Conversa com ele. Ele vai te encaminhar. Amém. Não é? Amém. É isso mesmo. É isso. Estar disponível para o que Deus tem para fazer. É simples, sabe por quê? Porque a glória sempre vai ser dele, ele não divide com ninguém. Exato. Isso mesmo. Ele não vai te fazer super poderoso. É o contrário. Não vai. Aquele que quer ser o primeiro, sirva. Então, o apóstolo Paulo é muito legal nessa... Ele é muito, como é que chama? A autoridade dele, assim... O poder de Deus opera... Na fraqueza. Didático, né? Didático. E assim, ele fala com propriedade. Sabe por quê? Sim. Porque Paulo, quem era Paulo? Paulo era um cara muito culto. Um dos caras mais cultos que tinha. Sim. Paulo falava várias línguas. Sim. O cara era um estudado. O cara tinha... Ele era dos nobres. E ele seguia uma religião, uma comunidade, alguma coisa. Sim. Só que, cara, ele só foi experimentar o poder de Deus quando ele abriu mão de tudo e ele se sentiu fraco. Aí que ele foi... Tudo isso que nós vemos, as cartas aí que ele escreveu, as 13 cartas aí, é tudo na fraqueza dele, mas no poder de Deus. Isso é fantástico demais. Por exemplo, a carta de Romanos, ele está preso. Sim. Esse é um... Se o poder de Deus se aperfeiçoar na fraqueza, ele é um homem velho, preso, com saúde debilitada, de tanto ter apanhado e de ter padecido, que pela misericórdia de Deus ele tem um ajudante, alguém que está com ele, que é Lucas, que está ouvindo o que ele está falando e escrevendo. Então, a carta de Romanos, e se eu estivesse preso, eu estaria escrevendo? Eu estaria glorificando? Você entendeu? Às vezes a gente passa uma dificuldade e aquilo é muito grande. E aí ele escreve assim: essa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória. E ele está preso. E chamou aquela tribulação de leve e momentânea. A gente tem muito que aprender. A palavra tem muito que nos ensinar. A gente precisa abrir os nossos olhos. E sabe como eu vejo isso, Thiago? Eu começo a fazer a reflexão a partir de mim. Sim. E aí? Então, eu converso comigo mesmo. Porque eu não posso pegar a palavra e começar a jogar, né? Pro outro. Eu tenho que trabalhar em mim. Lembra que o discípulo vai olhar o discipulador? Essa palavra, ela tem que fazer sentido. Sim. Ela tem que fazer sentido para nós. Porque se ela faz sentido para nós, ela vai fazer sentido para o outro. Eu ouvia desde pequeno na casa dos meus avós, os pais do meu pai e do meu pai, que a gente tem que ler a palavra, você vai no culto, o evangelho tem que ser para você igual quem carpe um lote. Você bate a enxada e puxa pro seu pé. Você vai ali, pega aquilo e puxa pro seu pé. Você está carpindo, geralmente, né? E quem descarrega um caminhão de areia, ele pega com a pá e joga pro outro. Então nós devemos ser esse tipo de gente que puxa para nós. O que ele está falando? Eu converso comigo mesmo, com o texto. O que ele fala comigo? Então, que a gente precisa mesmo dessa... examine-se, pois o homem a si mesmo, é a atitude constante. Algo que o senhor tem falado comigo hoje, ontem. O texto é: conheçamos e prossigamos em conhecer. É ato contínuo. E às vezes a gente acha que, eu aceitei Jesus e está tudo bem, eu vou para o céu e está tudo certo.
Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Tito, antes da gente encerrar, eu queria te agradecer imensamente. Se a gente ficar conversando aqui, a gente fica 5, 6 horas conversando. Que é muito bom falar de Deus. Muito bom falar sobre o reino. O Fernando estava convidado para essa nossa conversa aqui. O Fernando está numa atividade, não pôde. E num próximo momento, então, o Fernando veio, agora você veio, e no próximo veio vocês dois. Sim. Porque eu quero muito que o nosso espaço aqui abençoe o impacto. Para divulgar o trabalho, e você que está em casa, se quiser contribuir com o impacto, eu vou deixar na descrição. Não é com o Tito, não é com o Fernando, não é com o Andrew, é com o reino. Então, vou deixar você fazer suas considerações e eu já te agradeço muito. Muito obrigado, muito mesmo. Eu agradeço também o privilégio de estar aqui, de poder compartilhar, e o que a gente faz é isso mesmo, Thiago, é a caminhada. A gente entende que a gente é servo, o impacto não tem minha cara, não tem a cara do Fernando. Ele é um projeto, nós entendemos que é um projeto de Deus. Mesmo hoje, por exemplo, de quem era a responsabilidade de pregar a palavra na época dos discípulos? Era dos discípulos. Mas e hoje? De quem é a responsabilidade? Dos discípulos. Somos nós. Esse discípulo está aqui agora. Então, agora, nós estamos na nossa vez. Enquanto nós estamos aqui, nós temos um privilégio de poder proclamar o nome de Jesus. E inteligência, costumo dizer que inteligência todo mundo tem, mas sabedoria só Deus pode dar. E nós temos a fonte. Nós temos a fonte, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo, quando ele ascendeu-se aos céus, ele prometeu enviar um Consolador. E ao que indica, esse Consolador ainda está aqui. Amém. Está aqui. Então ele desceu, Jesus Cristo subiu, ele desceu, e ele está por aqui nos ajudando em tudo. Porque assim, a obra é dele, a palavra é dele, os recursos que a gente precisa é dele. Então, assim, é um privilégio para quem serve a Deus. Então, assim, para mim é muito bom, muito excelente poder participar dessa obra grandiosa, caminhar com impacto. Eu valorizo, assim, cada pessoa que chega ali, cada pessoa que oferece ali o seu tempo, o seu esforço. Às vezes a pessoa vai lá para poder ajudar numa desmontagem. Cara, isso é fantástico. Geralmente na desmontagem está todo mundo muito cansado. Se chega um cara ali para pegar um negócio, colocar em cima, meu Deus, é um refrigério muito grande. Né? Então, assim, eu sempre falo que Deus, ele é galardoador. Você trabalha para ele, e não que a gente trabalhe por isso, mas é mania dele galardoar aqueles que caminham com ele. É um pai amoroso. E não tem coisa melhor também do que você estar caminhando com sua família na mesma direção, na direção de Cristo. Então, assim, Deus possa abençoar sua família, dizer para você que, se você quiser uma hora participar com a gente, seja na escola, de repente fazer uma aventura dessa, de Rafael, de Rafa, você é muito bem-vindo. Tá? Entrando lá no Impacto Aventura, no Instagram, e que Deus possa abençoar assim, toda a sua família, sua vida sentimental, saber que você quer ser livre, é na palavra, é com Jesus Cristo. Você quer revolucionar, é com Jesus Cristo, é na palavra, para que ele possa, ele quer salvar muitas vidas. Salvar não só a salvação eterna, Tiago. Eu costumo dizer que a salvação depende do nosso esforço. Não. Só pelo fato da gente estar indo por aí fazer todas essas obras e tudo mais, é por isso que nós vamos ser salvos? Não. Não é por isso. Então, assim, a gente faz isso porque a gente é salvo. Sim. Eu entendo isso. Então, a salvação, ela é graça. Jesus Cristo escolhe e pronto. Mas aqui não está resolvido.
Então, eu preciso ser salvo do quê? De muitas coisas aqui ainda. Sim. Das minhas ignorâncias, do meu orgulho, um monte de coisa. Só que eu posso fazer esse exercício sem culpa. Eu posso fazer esse exercício todo dia. Conversar com meu pai. Amém. Se você tem Deus como pai, converse com ele. E ele vai te dar o relacionamento, o direcionamento. E às vezes você está aí também trabalhando na sua igreja, tudo mais, em alguma obra, em algum projeto, cara, Deus abençoe a sua vida. Tá? Ore por nós, a gente precisa de muita oração, de intercessão. E os recursos, Deus, com certeza, Ele vai derramando. As pessoas também, Ele vai trazendo, as pessoas certas. Então, só tem que agradecer. Amém. E enquanto você falava, eu lembrei de um texto de Jesus falando com os 12, em Mateus 10. Mateus 10, 20 diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. E às vezes a gente ouve isso. Eu não vou falar porque eu não sei falar. Eu não vou, por exemplo, eu não vou lá no pacto porque eu não sei falar. Eu não faço tal coisa porque eu não sei o que dizer. Eu não consigo fazer. Não está em você. O Espírito Santo, o Espírito do vosso Pai, que está em vós, falará por vós. E você que ficou com a gente até agora, eu te agradeço muito. Oro pela sua vida todos os dias, oro pelo alcance de cada vídeo nosso aqui do canal, para que chegue aos corações a palavra que o Senhor tem para a sua vida. E que alguma dessas coisas que nós conversamos aqui faça sentido para você. Se você está longe dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. É tempo de se reconciliar com Deus, com o Pai, e cumprir a sua missão. Se você já desenvolve uma obra, ou se você está aí morno na sua igreja, irmão, é tempo, é hoje, tá? Eu sempre falo e termino falando isso, mas antes eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir nossas publicações, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. O que você pode fazer, só você pode fazer, porque a obra é do Senhor através da sua vida. Deus te abençoe. Abraço.